Oi, pessoal, voltamos aqui, né, para mais uma semana, falando ainda sobre grandes navegações. Na aula anterior estava falando de navegações portuguesas, né? Conversamos sobre as dificuldades da navegação, os principais perigos, né? O impacto dessas grandes navegações. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a aula anterior, né? Se vocês não assistiram, assistam também para entender a sequência aqui na parte 2. Eu vou retomar um pouquinho, né, o que nós já discutimos na aula anterior, certo? Sobre os motivos que impulsionaram as grandes navegações no século XV. Primeiro, né, vamos falar assim que a Europa está passando por uma fase de escassez de metais preciosos, escassez de ouro, de prata. E por que seria tão importante nessa época? Porque as moedas, gente, né, o dinheiro era feito de ouro e prata, certo? Então eles precisam encontrar novas minas, novas regiões para poder explorar aí esses metais, ok? Busca por novos mercados consumidores. Ou seja, os europeus, né, estão precisando de pessoas para comprar os produtos que eles produzem. O que adianta eu produzir alguma coisa e não ter quem compra esse produto de mim? Né? Eu não vou lucrar com isso. Então, para poder resolver isso, eles também incluem ali, né, dentro do processo de grandes navegações, esse objetivo de poder revender as mercadorias deles em outras regiões, certo? Um outro motivo, as práticas mercantilistas. O mercantilismo é aquele sistema econômico que vai, né, que visa ali acumular riquezas no reino. Então, para um reino ser rico, ele precisa vender mais do que comprar, né? Ele precisa vender mais, né, e comprar menos. Nós chamamos isso de manter balança comercial favorável. Um dos exemplos que nós vimos na aula anterior é o seguinte: por exemplo, os portugueses vão organizar expedições para ir lá para o Oriente, para ir para a Índia, né? Buscar o que? Especiarias, temperos, porque era algo que a Europa não produzia, né? E custava muito caro. Quais motivos? Por que esses temperos eram tão caros? Gente, tem vários motivos, né? Mas os principais deles são o seguinte: nós não temos geladeira no século XV. Então, como é que vai conservar a carne? O alimento? Né? Então eles utilizavam essas especiarias exatamente para poder, né, disfarçar esse sabor, né, que ficava ali na carne já, que mesmo a carne, mas não podia fazer uma carne de sol, fazia, gente, mas é tanto tempo, né? O sol não é uma coisa tão comum assim, tão forte na Europa quanto é pra gente aqui, né? Então, vamos lá entender o pioneirismo. Por que Portugal? Pioneirismo significa primeiro. Por que Portugal vai ser o primeiro reino a sair em navegação? Primeiro, localização geográfica estratégica, né? Eu vou mostrar um mapa para vocês aqui daqui a pouquinho, vocês vão ver, né? Vão relembrar, porque eu já expliquei sobre isso. Inovações tecnológicas, principalmente o uso da bússola para navegação, a construção das caravelas, que eu falei na outra aula também. E numa nova rota para as Índias. Índias era como eles chamavam o Oriente, né? Olhem aqui o mapa de novo. Reparem lá em cima, ó, Lisboa, certo? Que ali, capital de Portugal, eles vão sair dele, tá vendo? Ó, de cara pro Oceano Atlântico. Portugal já tinha uma tradição marítima muito grande, né? O objetivo deles, chegar até ali a Índia, onde eu destaquei ali para vocês. Aqui vai mostrar algumas viagens de alguns navegadores portugueses, como Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama, o Bartolomeu Dias e o Pedro de Covilha. Gente, olha qual que era o objetivo da coroa portuguesa. Sair de Portugal, contornar, tá vendo aí em vermelho, ó, né? Contornar o litoral africano, certo? Para chegar até as Índias. Só que lá no vídeo passado eu expliquei para vocês que existia uma série de medos, né, relacionados a essa navegação. Mas o Bartolomeu Dias, ele consegue chegar até o extremo sul da África, onde está ali o Cabo das Tormentas, né? E ele vai voltar para Portugal dizendo que é possível sim fazer essa travessia, ok? Aí depois nós vamos ter também a viagem de Vasco da Gama, né? Que é a primeira viagem ali em laranja, ó, que vai conseguir chegar até a Índia, né? Por exemplo, quando o Vasco da Gama ele chega na Índia, ele volta com as embarcações tão carregadas, gente, tão carregadas, que é dito, né,
que essas embarcações de Vasco da Gama rendeu para Portugal um lucro de 4.000% só de especiarias, certo? Em azul, nós temos a viagem, né, de 1500 ali, de Pedro Álvares Cabral. Então, eles vão chegar aqui no Brasil, ali na região de Porto Seguro, né, dia 22 de abril de 1500. Eles vão chamar essa região aí, né, de Terra de Santa Cruz, ele não se chama Brasil. Ele fica pouco tempo aqui na Pedro Álvares Cabral, aí ele vai para a Índia, né? Depois ele volta de novo para Portugal. Aí depois vai ter expedições, nós vamos falar hoje, que vão tentar fazer ali o reconhecimento desse litoral na América, ok? Então encerramos aqui Portugal, que já havia sido explicado em outro vídeo, né? Ah, desculpa, não falei. O nome dessa rota portuguesa é a rota chamada de Périplo Africano, tá bom? Porque passa bem pertinho ali do litoral africano, ok? As viagens marítimas espanholas. Então tem início em 1492, tá vendo? Antes dos portugueses chegarem aqui ao Brasil, certo? Com a expedição de Cristóvão Colombo, que tá aí, eu coloquei a foto para vocês do Cristóvão Colombo. Gente, vocês podem perguntar, tá, mas qual que é a diferença? Tem uma diferença muito grande entre as navegações portuguesas e as navegações espanholas, certo? Observem o mapa. Cristóvão Colombo, ele acreditava na esfericidade da Terra, ou seja, ele acreditava que a Terra era redonda e que era possível dar a volta ao mundo para atingir o Oriente. Então tá vendo que essa linha de baixo é a rota dele indo, né? O que ele acha que ele vai fazer? Que ele vai sair da Espanha, né? Ele vai navegar reto e vai dar a volta ao mundo e conseguir atingir o Oriente fazendo esse contorno. Gente, isso era extremamente inovador. Lembra que na videoaula passada eu expliquei para vocês a visão dos mares? Eles acreditavam que a Terra era plana, já tinha registros, já tinha textos escritos que acreditavam que a Terra era redonda, mas ainda não era uma certeza absoluta, né? Então, o Cristóvão Colombo, ele navega, né? Ele vai chegar ali na região de Santo Domingo, né? Vão até batizar ali de São Domingo, certo? Depois ele vai chegar na ilha de Cuba, que tá tudo dando para vocês verem nesse mapa. Eu devia ter circulado, mas eu acabei me esquecendo, certo? Depois ele volta até a Espanha novamente, vai contar, né? Fazer os registros. O Colombo tinha um diário, esse diário do Colombo virou livro, em que ele fala das experiências de navegação, do medo, né? Do que eles acreditavam. Segundo a historiografia, né? A escrita da história, diz que o Colombo ele morreu acreditando que ele havia chego às Índias. Tanto é que ele vai batizar a população que ele encontrou nessa região de quê? De índios. Então ele morreu acreditando que tinha chego às Índias. Ou seja, que ele não morreu acreditando que ele descobriu não, né? Desculpa, essa palavra é horrível, descobrir. Que ele havia encontrado um continente novo, certo? Então isso é muito importante. Mas vamos falar ainda aqui sobre as viagens espanholas. Nós vamos ter as viagens de Américo Vespúcio, que vai durar de 1501 até 1503. Observem no mapa, ele tá bem fraquinho, mas eu não achei essa imagem assim na internet muito boa. Mas dá pra gente ver, ó. Ele vai vir aqui na região do Brasil também. O que o Américo Vespúcio ele faz? Gente, o nosso continente tem o nome de América por causa dele. Então ele vem com um grupo de cartógrafos ali e vai desenhar, né? O que ele havia visto. Então, é ele que vai dizer assim, olha, ali, essas terras que o Colombo chegou não são as Índias, não é o Oriente, se trata de um continente novo. Lembra de novo daquele mapa que eu mostrei para vocês lá na videoaula anterior, que eles nem conheciam a existência da América, nem tinha naquele mapa lá, feito no século XV, o continente americano, certo? Olha a importância. E aí, quando ele volta, e é em cima dos escritos dele, né, que vai dar o nome a esse continente nosso de América, por conta de Américo Vespúcio. Em 1513, nós vamos ter uma outra viagem de um espanhol, o Vasco Nunes de Balboa. O Vasco, ele vai fazer o seguinte, ele vai passar, gente. Olha que importante o que ele vai fazer. Ele vai passar ali do Atlântico para o Oceano Pacífico,
Então, em cima ali onde está o Mar do Caribe é o Oceano Atlântico. Gente, esse Panamá, ó, Costa Rica, Colômbia, faz parte ali da América Central. Deixa eu voltar aqui para vocês uma imagem. Tá vendo aqui a América Central, ó, no Oceano Pacífico? Certo? Então, é essa região aqui que ele vai chegar. Ai, peraí. Pronto, pessoal, tive que dar uma paradinha, que tava passando umas 3 carretas aqui, tá? Por isso que cortou na minha fala. Mas, voltando a falar aqui do Vasco Nunes de Balboa, né? Ele vai atravessar essa região ali, bem na cidade do Panamá, tá vendo? Tem um canalzinho, é chamado de Istmo do Panamá. Ele vai conseguir atravessar do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, os registros vão dizer que ele é o primeiro a ver aí o Oceano Pacífico, certo? Eu tinha anotado. Uma outra viagem também importante vai ser realizada por um navegador espanhol em 1519, do navegador Fernão de Magalhães. O Fernão de Magalhães, ele vai realizar a primeira volta ao mundo. Olha ali a setinha vermelha dele, descendo, tá vendo? Contornando a região que é chamada de Estreito de Magalhães, tá vendo bem embaixo? Recebeu o nome por causa dele. E ele vai contornar, dar essa volta ao mundo, né? Mas ele vai acabar falecendo ali na região das Filipinas, certo? Onde termina a setinha vermelha, tá vendo? Aí depois é um sucessor dele que vai dar continuidade, né? E vai voltar de novo para a Espanha. Então é o primeiro a realizar a volta ao mundo aí nesse contexto. Gente, então nós já falamos de navegações portuguesas e navegações espanholas. Então tanto Espanha quanto Portugal estão navegando, né? Portugal e Espanha vão realizar um acordo. Olha, nós precisamos definir aonde que eu posso explorar e aonde que você pode explorar, certo? Para isso vão ser criados alguns tratados. Tem o primeiro tratado, que é a Bula Intercoetera, mas o principal detalhe que nós temos que dar aqui é o Tratado de Tordesilhas. Reparem, gente, o que o Tratado de Tordesilhas ele faz? Ele vai dividir o mundo em 2 partes. Então, tudo que está em amarelo eram regiões que a Espanha podia explorar. Aonde está em roxo é a região em que Portugal poderia explorar. Então, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico faziam parte dos domínios ali portugueses. O Pacífico era uma área de exploração espanhola, certo? Reparem no Brasil como pega uma parte do Brasil o Tratado de Tordesilhas. Tá vendo? Quando a gente for começar a estudar os próximos assuntos, a gente vai estar falando de colonização do Brasil, a gente vai voltar a falar dessa linha. Tá vendo o pedacinho do Brasil apenas que era pertencente a Portugal? Nessa época aí do século XV, no final do século XV, olha o que era domínio brasileiro de Portugal. Então, como que o Brasil é desse tamanho? Se ele foi colonizado por Portugal, só essa partezinha aí desse litoral. Tudo isso nós vamos estudar ali agora no decorrer desse ano. Tá bem, gente? Ó, a gente vai encerrar por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar relacionado ao assunto, tá bem? Então, um beijinho para vocês e até a próxima semana.